A gente quer saber, o público de casa quer saber, por que medicina, por que cirurgia da coluna? Conta pra gente aí a sua história, em que momento você decidiu ser médico de coluna? Muito legal, muito legal. Foi bem cedo. Eu acho que, olha, eu provavelmente tinha uns 11 anos quando eu já tinha bem decidido o que eu ia fazer da vida, assim. Não digo, talvez, cirurgia de coluna, mas foi pela mesma razão, assim. É, então, vamos lá. Obviamente, eu venho de uma realidade bem diferente da maior parte dos médicos, né? E desde muito cedo, meu pai sempre me conscientizou sobre a minha situação. Sou nascido em 86, cresci na década de 90, tudo mais. Meu pai, ele não é do Brasil. Dá para adivinhar, né, pelo nome, o Anfidon, né, um pouquinho diferente do que o normal, né. É, mas, assim, então ele veio para cá no final da década de 70, né, e, obviamente, ele passou coisas complicadas. E ele sempre tentou, então ele veio de um país onde todo mundo se parecia com ele, sabe, o mundo não era globalizado assim com essa transmissão de informação para lá e para cá, sabe? Você não sabe direito o que tá para esperar. Então ele viu muitas coisas ali, sabe? Veio ele, minha mãe, sabe? Eles viram muitas coisas, enquanto eles, né, ainda estavam numa idade relativamente nova, né? Então, desde muito pequeno, ele sempre foi muito franco, muito aberto em relação a isso. Você é diferente, filho. Você tá vendo? Talvez você não pareça, sabe, todos os seus coleguinhas, assim. Então vamos lá, pô, sou preto, né? Então vamos lá. E ele deixou isso numa idade muito, muito, muito cedo, assim. Então, 7, 8 anos, eu já tinha essa noção, sabe, muito bem estabelecida. E depois, então, quando eu tinha lá os meus 11 anos, mais ou menos, ele virou... E conversei, né? Eu fiz essa mesma pergunta pra ele. Nossa, papai, mas como é que você decidiu ser médico, isso, aquilo, tal, tal, tal? Nossa, ele me contou uma história fantástica, mas é uma história meio longa para um outro momento. E, inclusive, não era a primeira opção dele, né, de início, né? Mas tudo bem. Mas o que importa dessa conversa que eu tive com ele, que ele me falou uma coisa importantíssima que foi... Filho, você é negro, você é preto. Você precisa se colocar em uma condição, numa situação onde as pessoas vão precisar de você. Elas podem não gostar de você, você pode estar encontrando a pessoa mais racista, sabe, na sua frente, mas se ela precisa de você, ela tem que engolir aquilo, sabe? Ela vai ter que te engolir, querendo ou não, sabe? Então se coloque nessa posição. E daí, lógico, você pensa em diversas profissões e coisas que eu queria fazer e tudo mais. Mas eu cresci também, daí entra numa outra história um pouquinho pessoal também, que assim, em casa hoje somos 5 filhos, né? Mas eu já tenho um irmão que faleceu quando éramos crianças, e eu tenho mais um irmão que ele atualmente ele também tem a mesma condição que o falecido tinha. É uma doença predominante em negro chamada anemia falciforme. Então eu cresci vendo o meu irmão tendo crises, depois de ter perdido um irmão já. Aquilo mexe muito com você. Você vê isso acontecendo, você vê o seu irmão sofrendo, sabe, diversas internações, repetição, assim, sabe, pelo mesmo motivo pelo qual você já perdeu um irmão, mexe com sua cabeça. Ele é o meu irmão mais novo, né? Então somos em 4, tenho o mais velho, mora fora, eu e o casal de gêmeos mais novos, né? Então esse irmão meu mais novo vai fazendo. Eu já sabia na faculdade que eu queria ortopedia, né? Eu sempre gostei muito de biomecânica, esporte, a faculdade inteira eu fiz atletismo, handball, sabe? Inclusive jogando pela cidade, sabe? Meu negócio era esporte mesmo na faculdade, sabe? Então, eu sempre sabia que ia fazer alguma coisa ligado a isso, a biomecânica ou esporte. E com o passar do tempo ali, durante a ortopedia, a mesma resposta do meu pai fica batendo na sua cabeça, sabe? As pessoas precisam de mim.
E sabe qual que é a patologia que as pessoas que mais levam as pessoas ao pronto-socorro? Ortopédico, no caso? Lombalgia. Daí tudo fez sentido depois. E a primeira cirurgia também de coluna que eu vi, eu me apaixonei por aquilo lá, sabe? Eu lembro que eu estava acompanhando o cirurgião, né, que fazia o caso, né? Então aquela paciente não conseguia andar, porque ela tinha uma dor aqui na panturrilha, falava que não dava. O cirurgião foi lá, sabe? Fez um buraquinho pequenininho nas costas, uma cirurgia aberta. Um buraquinho e tal, ele fazendo, né? Eu mal conseguindo ver ali, né? Como residente e tal, né? Aliás, estava na faculdade. Sabe, daí você fica meio assim, sabe? Daí, de repente, no dia seguinte, quando você vai passar a visita para examinar a paciente de novo, você vê essa paciente andando, chorando, sabe? Sem bengala nem nada. Cara, aquilo lá para mim foi mágica. É totalmente diferente de uma fratura que você entende e conserta a fratura. Aquilo foi mágica para mim. O que ele fez ali dentro que a perna dela voltou? Então, isso... me apaixonei pela coluna desse jeito ali. Que legal, história né, bonita, gente? história bonita. Mas tem mais ainda. Seu pai veio da Nigéria, né? Sim. Mas ele já veio formado de lá. Não, ele se formou aqui? Não, meu pai se formou aqui. Então, da época, o meu pai, inclusive, foi um dos primeiros, né, nesse acordo que... Então, foi estabelecido o acordo bilateral, né, entre os dois países. E a faculdade... Pode falar, né? Pode, à vontade. Ele acabou... também, né? Mas sim, era a especialização dele. Sua mãe né? não, Assim, médica, sua mãe não. Minha mãe não. Minha mãe fez bioquímica, fez farmácia, mas... Tá ali também. Acabou trabalhando em diversas É uma coisas história na de vida luta também, né? Porque a gente tá falando, como você mesmo comentou, Claro. preconceito e tudo mais. Seu pai deve Sim. ter sentido ainda mais isso na pele, né? Com certeza. Numa época onde, assim... Domínio da língua, primeiro. Exato. Você já não Pronto. fala português, sabe? E isso é o primeiro empecilho para você pegar e estudar medicina numa língua estrangeira, sabe? Então, isso é a primeira coisa. E sempre teve muito desse negócio. Então, eu aprendi muito nesse sentido com meu pai. Eu cheguei a, sabe, acompanhar ele um pouquinho ali, sabe? No finalzinho ali da jornada dele. Mas, assim... O jeito que ele tratava os pacientes e tudo mais era muito diferenciado. E eu via também, não era... Lógico que ele fazia aquilo lá espontaneamente da parte dele, mas também ele sabia que ele precisava fazer aquilo lá. Sabe, não é fácil. Você pega um africano, ele era grandão, tal, não sei o quê. Um africano grande, intimidando ali, você Impõe, tudo... né? Sabe, impondo, não sei o quê. E sabe, é muito difícil você criar o carisma com o paciente. Entende? Sabe, um cara com sotaque, ganhar a confiança dele, sabe? E ter aquele fluxo de pacientes, assim, foi algumas barreiras, assim, que ele teve que superar, sabe? Durante o caminho ali, né? E ele falou... Ele, minha mãe também, em é. outras situações. Não, você não vai citar os relatos, mas ele já deve ter passado os relatos preconceituosos, né? Pra você. Sim. A gente Sim. sabe Umas coisas que, que né, nem vale a pena, a tanto gente lembrar, assim, né? relatar. Aí a gente também, né? No dia a dia... O mundo mudou muito, graças a Deus, sabe? As pessoas realmente estão, sabe, muito mais inteligentes, mas, meu amigo... Ainda tem muita gente atrasada, As né? pessoas são muito maldosas ainda, sabe? Muito maldosas.